Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 20, queridos. Essa é a terceira reunião, terceiro culto do dia. E essa é a terceira vez que eu vou tentar pregar essa palavra. Tanto de manhã quanto de tarde eu não consegui sair da introdução. Mas eu creio que agora nós vamos avançar. Aleluia. Queridos, nós vemos aqui um momento épico. Um momento totalmente inesperado, onde aconteceu algo inesperado. Agora, a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, está dizendo para Jesus: Jesus, quando você estiver no seu reino, já interpretou errado, ela estava esperando um reino visível, ou somente um reino para ser vivido em uma outra dimensão. Mas Jesus estava ali dizendo: o reino chegou. O reino é agora, o reino está próximo, o reino é... Você pode agarrar o reino, você pode carregar o reino, você pode agora viver o reino. E ela está dizendo: quando o Senhor colocar o seu trono, se assentar no seu trono, por favor, coloque os meus filhinhos, um à direita e o outro à esquerda. E a Bíblia diz que os 10 discípulos ficaram indignados com essa atitude da mãe de Tiago e João. Porque queriam um lugar de privilégio, queriam um lugar de destaque. Ao ponto de vista dela, o certo seria eles terem um lugar de superioridade. Mas Jesus vem ensinando que os governadores são aqueles que estão exercendo domínio sobre os povos. Esses governadores, esses líderes estão exercendo autoridade sobre as pessoas. Num contexto totalmente contraditório ao reino de Deus, à palavra de Deus. Eles estão exercendo um governo dentro do contexto do autoritarismo, onde a ideia de governar não é servir, mas é extrair benefícios. É usar o seu lugar de liderança para de alguma forma receber ou extrair das pessoas algo. É trazer uma cultura totalmente contraditória à cultura do reino. Jesus está dizendo: esse é o papel dos governantes que estão nessa terra. Eles estão fazendo isso. Eles estão prometendo picanha e não dá nem para comprar café. Já para duas pessoas e diga: não perca a sua graça. Aleluia. Eles estão assaltando os idosos. Eles estão roubando os idosos. Eles estão enganando o povo. Eles estão usando o meio midiático, eles estão usando a mídia, eles estão usando todos os meios de comunicação para iludir as pessoas, para implantar um domínio, para implantar um sistema. Que sistema é esse? Um sistema operante chamado Reino das Trevas. E precisamos compreender rapidamente. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu já falei sobre isso de manhã e de tarde, mas nós precisamos compreender que somente um sistema pode desconstruir outro sistema. O diabo tem um sistema chamado Reino das Trevas, e Deus tem o seu sistema chamado Reino de Deus. O sistema de Deus não é a religião. Jesus não veio dizendo: arrependei-vos, porque é chegada uma nova religião dos evangélicos, dos católicos, dos budistas, dos espíritas, dos montidistas. Não. Jesus vem pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mude a mentalidade de vocês. Sai do contexto religioso. Largue essa mente religiosa. Largue essa mente que está levando vocês a viverem debaixo de uma ideia greco-romana, aonde você precisa avançar no lugar de superioridade. A ideia é: arrependei-vos, porque o reino é chegado. O reino chegou. Eu quero declarar sobre a tua vida que nenhum sistema do reino das trevas ficará e permanecerá diante de você, porque você é um agente do reino, você é um portador do reino, e onde você entrar com a cultura do reino, com a mentalidade do reino, com a linguagem do reino, com as atitudes do reino, todo o sistema das trevas será desconstruído. Se alguém acredita nisso, por favor, reaja ao nível se você acredita. Existem algumas filosofias, algumas ideologias que construíram um sistema na terra, que de alguma forma calaram o povo de Deus, ou até mesmo fizeram com que os filhos de Deus até concordassem com essas ideologias, filosofias e tantas outras ias. Nós temos isso desde o princípio. Então temos aí toda essa ideia de Aristóteles, Platão,
Sócrates. Temos o helenismo desde a era de Alexandre o Grande. Temos o dualismo, a dicotomia, que de fato vem tentando calar os filhos de Deus. Se você for falar de Deus, fale nas quatro paredes. Fora das quatro paredes, não. Aí sabe o que é interessante? Que o mundo está falando dentro, fora, na TV, no rádio, na escola, em todas as áreas, o mundo continua pregando o seu sistema. Mas nos ensinaram que falar de Deus fora da igreja é vergonhoso, inapropriado. Cada um tem a sua religião. Eu quero dizer que Deus não tem religião. Deus tem um reino. Deus tem um reino. E Deus tem uma família real. Filhos que pertencem a essa família e pertencem a esse reino. Eu não discuto religião, porque eu não pertenço a uma religião. Eu pertenço a uma família. A Bíblia não me chama de evangélico. A Bíblia me chama de filho. Eu sou filho. Eu pertenço a um reino. E esse reino se chama Reino de Deus. E quando nós nos calamos, o sistema mundano foi sendo implantado. Isso desde o século XVI, XVII, XVIII. E nós fomos, de fato, aceitando essa separação de ter uma vida secular e uma vida sagrada. A vida sagrada está dentro das quatro paredes. Ei, escute isso, na França, em alguns lugares, eu estive esse ano, estive no ano passado lá. Escute isso, em alguns lugares, os familiares não podem professar a sua fé uns aos outros. Se você tentar, de alguma forma, pregar para o seu familiar e ele te denunciar, você é preso. Entendeu? Mas como está a França hoje? Perdida. Como está a França hoje? Totalmente descaracterizada. Não sabemos qual é a cultura da França. Perderam seus valores, perderam seus princípios, perderam a sua fé. Comprei um crepe na primeira loja de crepe que eu... Porque o crepe veio da França. Eu disse para o cara que me atendeu bem. Eu disse, Deus abençoe ele. Por quê? Porque perderam a fé. Uma geração parou de contar a outra os grandes feitos desse Deus Todo-Poderoso. E quando uma geração deixa de contar a outra, uma geração vai crescendo sem ter conhecimento desse Deus. Essa é a ideia. Fale de Deus só na igreja. Não fale de Deus nas escolas. Fale de Deus só na igreja. Não fale de Deus no trabalho. Fale de Deus só na igreja. Não fale de Deus em casa. Então o inimigo foi ganhando campo, foi ganhando território, foi ganhando espaços. E sabe qual é o problema? Os cristãos estão brigando por coisas fúteis. Os cristãos estão indo para a igreja para buscar prosperidade financeira. Estão indo para a igreja para receber uma bênção material. Sendo que tudo isso já é direito nosso. Qual é o problema? É que a influência da cultura e do domínio do reino das trevas nos fez buscar aquilo que já é nosso. Não, deixa eu explicar melhor. É a serpente falando para Eva, se tu comer, você vai ser igual a Deus. Mas espera aí, Eva e Adão já não eram a imagem e semelhança de Deus? A ideia é, já é teu, você já é, mas eu vou dizer para você que você não é, para você ter uma mentalidade, de alguma forma sair da revelação da sua identidade e ter um comportamento de escravo, de pedinte, de alguém totalmente bastardo, em que a ideia é que esse Deus é mau, não quer as coisas boas para você, então você tem que pagar um preço, você tem que pagar uma penitência, você tem que fazer algo para merecer isso. Eu quero dizer, meu irmão, que as bênçãos de Deus, elas vão correr atrás de nós e elas vão nos alcançar. Você com a mentalidade de filho, na essência do reino, não precisa correr atrás das bênçãos. A Bíblia diz que aquele que ouve e obedece à voz de Deus, as bênçãos vão correr atrás deles e vão alcançar eles. Então eu não venho para a igreja para ser abençoado, eu venho à igreja porque eu já sou abençoado. Eu não venho para a igreja para receber bênção, eu venho para aprender como administrar as bênçãos. Nós estamos em um ano de colheita, e nesse segundo semestre tem pessoas que vão desfrutar de uma colheita inimaginável, uma colheita exponencial, uma colheita que não foi vista ainda na sua parentela, nos seus dias. Pessoas vão acessar essa colheita, vão pegar com as duas mãos e vão falar, isso foi o que o Senhor me prometeu. Mas quero dizer algo para você, tudo que estamos aprendendo nesses dias é dar ao nosso coração, ao coração de Deus, porque a colheita não vai mudar a nossa essência, a colheita não vai nos levar a pisar nas pessoas, a colheita não vai nos levar a esnobrar pessoas, a colheita não vai nos trazer um ar de superioridade. Pelo contrário, nós estamos aqui aprendendo que a colheita vai vir, mas ela vai servir para um propósito. Ela vai potencializar o caráter de Cristo, ela vai potencializar o caráter de servo, ela vai potencializar o ministério, a obra, o propósito, a família. Já 42 pessoas, eu digo, se eu fosse você ir embora, ainda dá tempo. Porque se você ficar,
Você vai sair daqui no mínimo 1% mais parecido com Jesus. No mínimo 1% mais parecido com Jesus. Nós precisamos compreender isso. Nós aprendemos com a religião a ir para a igreja para buscar coisas que já são nossas. Campanha da prosperidade, tarde da bênção, vale do sal, monte de não sei o quê, árvore da aliança, lenço ungido, vassoura ungida. Eu não preciso de nenhuma dessas parafernálias, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 15, que o próprio Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. E se sou filho, logo sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Eu pertenço a uma família, eu tenho um pai poderoso, eu sou herdeiro e co-herdeiro. Alguém aqui vai dizer, eu faço parte dessa família, eu tenho herança, eu sou filho de um Deus poderoso. Teve gente que olhou para a pregação do evangelista e disse, ele está muito empolgado. Eu quero dizer que de onde ele veio foi mais. Esses tempos atrás me mandaram um direct defamando uma irmã da casa. Não, porque ela é isso, porque isso é comportamento de crente, porque não deveria fazer isso, não deveria fazer. Aí eu conheço a irmã, eu sei que ela é crente, eu sei que ela está em Deus, eu sei que ela vive. E deve ter tido algum desacordo com esse povo mimizento. Gente mimizento, gente mimizenta, eu tenho uma alergia a gente mimizenta. É perca de tempo. E aí eu falei, vou responder ela na maior graça, mas um profético veio. Eu falei, que ousado também mandar mensagem no direct para querer defamar outra pessoa e uma ovelha do pasto, onde estamos pastoreando as ovelhas de Cristo. Eu disse para ela assim, irmã, a senhora serve a Deus? Ela disse, não. Já recebeu Jesus? Não. Frequenta uma igreja? Não. Tem um pastor? Não. Então como você que não é crente quer ensinar alguém a ser crente? Se converta primeiro, para depois tentar converter alguém. Aí ela escreveu, o pastor é pior que ela. E da onde eu vim vem mais. Da onde eu vim tem mais. Não vem me ensinar a ser luz, porque eu sou luz. Você é luz. Nós sabemos o que nós carregamos, anunciamos e entregamos. Eu não sei, mas o domingo à noite é mais profético. O domingo à noite parece que o fogo aumenta. O domingo à noite parece que tem gente faminta. Escute. Nós precisamos compreender. Sair debaixo dessa mentalidade religiosa. Por quê? Porque só assim nós vamos desconstruir um sistema e um domínio das trevas. Temos a ideologia marxista. Uma ideologia terrível. O evangelho da inveja, o socialismo, o comunismo, é o evangelho da inveja. Tu estuda, tu trabalha, tu expande a sua capacidade, administra, multiplica recurso, abençoa a obra de Deus, diga amém. Abençoa a obra missionária no Nordeste, a obra missionária no Panamá, no Equador, aleluia, nos Estados Unidos. Aonde mais? A gente está na África, na Bahia, já falei, Nordeste, aleluia. O projeto social, nenhum bebê deixado para trás, a igreja Kids. Meu Deus, que mais? O Teams. Aí Deus vai fazendo o quê? Eu estou vendo que ele aumentou a capacidade. As emoções dele não estão sendo abaladas pelo recurso que eu estou liberando sobre ele. Ele está usando o recurso de forma correta. Na lei do desapego tendo como se não tivesse, tendo não amando o que tem, tendo compartilhando e servindo o reino com o que tem. Então Deus começa a fazer o quê? Entrega mais. Deus quer alguém para ser um meio dele fazer algo na terra. Então tinha uma empresa, abre outra. Tinha o cargo de almoxarifado, vira diretor. De vendedor vira dono. De uma empresa vira 3. E começa a comprar terreno. Aleluia. Começa a investir em patrimônio. Oferta o terreno do lado para a igreja. Deus está vendo, Deus está vendo. E aí, qual que é a ideia do socialismo? Do evangelho da inveja? Eu não tenho. Por que ele tem 3? Simplesmente porque ele trabalhou mais. Porque ele expandiu a sua capacidade. Deus deu um talento para quem tinha capacidade de 1. 2 para quem tinha capacidade de 2. E 5 para quem tinha capacidade de 5. Eu declaro que nesse segundo semestre o seu nível de capacitação vai aumentar de uma forma extraordinária. E você será surpreendido com aquilo que Deus colocará nas suas mãos. Se alguém acredita e pega, diga amém. E reaja ao nível que você recebe essa palavra. Mas o evangelho da inveja é o contrário. Se ele tem 3 terrenos, prepara um monte de desocupado, de vagabundo que não tem o que fazer e vamos invadir as terras. Gente de reino. Gente ocupada não tem tempo para essas coisas. Eu posso falar uma coisa? Na Bíblia, eu já li algumas vezes. Esses 66 livros. Deus nunca escolheu um desocupado.
Todo homem, toda mulher que Deus chamou estava ocupado com algo. Mas estava tão ocupado com algo que ele precisou largar o que estava fazendo para ser ocupado com os negócios de Deus. Alguém precisa entender isso. Deus vai te pegar ocupado. Deus vai te encontrar fazendo algo importante. Deus vai te pegar realizando algo que está impactando a sociedade. Mas Ele vai falar, encontrei alguém em que eu posso depositar coisas preciosas. Encontrei alguém que eu posso depositar minha unção. Encontrei alguém que eu posso capacitar de poder. Porque Ele vai viver algo maior ainda. Porque Deus escolhe Davi, porque Davi, por mais que ele havia sido rejeitado pelos seus irmãos, pelo seu pai, pela sua família, foi abandonado, ficou ali, cuidando das ovelhas manchadas, lá no monte. Mas Deus olhou para ele e falou, esse cara é demais. Ele foi rejeitado, ninguém fez caso dele, ele ficou com a pior função da casa, no pior lugar, mas aquilo que ele está fazendo, com o que fizeram com ele. Escute. Nós temos que estar atentos. Nós precisamos dar uma resposta. E a resposta não tem a ver com o que fizeram com a gente. A resposta é, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Meu Deus, alguém precisa entender isso. Os meus e os teus processos são para nos aperfeiçoar. Todo processo de rejeição é para nos aperfeiçoar, para nos equipar, para moldar o nosso caráter, ao ponto de quando Deus te colocar em um lugar de visibilidade, de honra, você não vai se deixar ser levado pelos elogios. Porque você aprendeu a cuidar das ovelhas malhadas quando ninguém estava vendo. Foi ministrado isso aqui. Quando ninguém estava vendo, eu estava aí entregando. Nós precisamos compreender isso. Precisamos sair desse contexto cultural, onde estamos sendo influenciados de forma imperceptível. Nas escolas, em todos os âmbitos dos montes da sociedade, nós estamos vendo na mídia esses governantes, essas autoridades querendo nos influenciar, querendo nos enganar. A filosofia de muitos, as ideologias. Isso não é feito agora com um teólogo, o doutor Augusto Cury e o filósofo Pondelli. O teólogo, pregação de esperança de propósito. Doutor Augusto Cury, meu Deus, esse homem é uma benção. Minha esposa já leu quase todos os livros dele. Eu não tenho essa graça. Eu gosto de ler livro de coisas sobrenaturais. Mas ela leu. E eu ouvi ele falar, cara, você fica horas ouvindo ele falar sobre psiquiatria, sobre a mente humana. E como Deus formou e desenhou essa mente tão poderosa, esse planeta chamado mente. Como, de fato, governarmos nesse planeta chamado mente. Tendo esperança. É um ex-ateu. É um dos maiores ateus do Brasil. A maior referência de ateísmo científico no Brasil. Foi estudar acerca da vida de Jesus. E o que aconteceu? Se converteu. E aí veio o filósofo. Falando de socialismo, modernismo, pós-modernismo. É o evangelho do desânimo. É o evangelho da desesperança. É o evangelho do caos. Nada presta na terra. O mundo está cada vez pior. Não acredite nas pessoas. A ideia é essa. Não tem mais esperança para nada. As casas de repouso estão aumentando. A maternidade diminuindo. Os pets se multiplicando. As pessoas se tornando insensíveis. A perversão e a imoralidade sexual aumentando. Essa é a ideia desde o princípio. Vocês vão ser deuses de vocês mesmos. É um sistema que não tem limite. É uma busca exacerbada por prazer. Por conhecer novas experiências, para quem está preenchendo o vazio, beba todo tipo de álcool, use todo tipo de droga, experimente todo tipo de adrenalina, de prazer, troque de sexo, se torne um objeto, se torne um elefante. Eu nunca vi tanta gente imbecil em uma geração só. E sabe qual é o problema? Os cristãos estão aceitando essas ideologias. A ideologia do pós-modernismo, em que os filhos não podem mais ser educados pelos pais, em que uma criança de 7 anos já tem que definir, tem capacidade para definir o sexo dela. Mesmo que biologicamente ela seja o sexo que ela nasceu. Nós estamos aceitando isso. Porque nós nos calamos. Nós ficamos nas 4 paredes. E há uma outra razão também. Ele começou a trazer números e estatísticas que estamos vendo aí. Os pais não querem mais terem filhos, eles querem ter pet. E pet não é filho. Cachorro não é gente. Pode ter hospital para cachorro, pode ter hotel para cachorro, pode ter clínica para cachorro, pode ter spa para cachorro, pode ter creche para cachorro, pode ter roupa para cachorro, pode ter comida gourmet para cachorro. Mas cachorro não é gente, igreja. Aleluia. Alguém virou a cara agora. Não, pastor, é meu filho. Então faz uau. Porque quem é parte de cachorro também, cachorro. Pastor, eu chamo meu cachorro de filho, eu tenho sentimento de filho. Não tem problema. Eu tenho Bolt lá em casa agora. Eu falo, vem com o papai, Bolt. Eu chego de viagem, a Laura veio o Daniel, pula, papai. A Laura pula. Aí meu pai te trouxe. E o Bolt veio, não perde nada. Vem com o papai, Bolt. Cachorro dá menos prejuízo, né, gente?
Cachorro não precisa a gente sentar, educar, discipular. A gente pode ter um sentimento afetivo pelo animal, mas não podemos querer substituir e dizer que ter um cachorro é a mesma coisa de ter um filho. Já fale com as pessoas e diga: hoje você caiu numa igreja que prega a verdade. E não tem uns cachorros que é a cara do dono. Você já viu a cachorra do Felipe? A cachorra do evangelista Felipe é aquele pequeno e arretado. Você já esse cachorro tá com demônio. Meu filho foi a primeira vez na casa dele, tomou uma mordida. Ele fica, chacha morde. Pequeno e arretado. Nós não podemos, queridos, aceitar essa ideia. Nós não podemos deixar que os nossos filhos sejam influenciados por esse sistema. Não, ninguém está pondo mais filho no mundo. Mas sabe qual é o problema? O problema é que isso está sendo falado nas mídias, isso está sendo ensinado nas escolas, isso na Europa já tomou a Europa. Nós estamos, graças a Deus, ainda num tempo muito bom. Na Europa você não vê mais crianças. A Europa está tomada por imigrantes, eles estão importando imigrantes para poder movimentar a economia. Vai para a seleção da Holanda. Quantos sul-africanos, descendentes de africanos, estão na seleção? Vai na França, dá uma olhada. Analisa as seleções de futebol, do esporte, você vai ver. A minoria são nativos. Porque essa ideologia, ela foi colocada em prática. E agora estão sofrendo com um colapso econômico. Desesperado em deixar imigrantes entrar no país. Escute isso. Isso está sendo falado, por isso que está sendo aceito. Mas como foi falado aqui? Estão falando assim: não coloque filho no mundo, no máximo um. Ou não engravide, compre um pet. É o que o mundo está falando.